Bom dia, shalom, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será Deus na direção sempre. Deus na direção sempre, amém? Existem pessoas que andam sem destino e sem razão, não é mesmo? Andam aí perambulando, sai sem destino, sem razão. É o caso do filho pródigo. O filho pródigo deixou-se levar pelos falsos amigos, né? E resolveu pegar a herança do pai e sair, sem destino, sem razão. Até que um dia o dinheiro dele acabou. O dinheiro acabou, ele ficou ali perecendo, teve que procurar um trabalho, foi apacentar porcos. E quem conhece a história do filho pródigo, viu que ele teve que retornar para a casa do pai. E o pai o recebeu, o abraçou. Assim é Deus conosco. Existem pessoas, não é mesmo, que saem sem destino, sem razão, sem obedecer a Deus, dando ouvido a amigos, entre aspas, vivendo nesse mundo tenebroso, onde jaz o maligno. E lá na frente quebra a cara. Quando quebra a cara, tem que retornar para a casa do pai. Ainda bem que Deus é misericordioso. E existem pessoas desse jeito. Sai sem destino, sai sem razão, entra no labirinto, né? Lá não encontra saída e tem que retornar para onde entrou. Geralmente é assim. É como um labirinto. Quando você sai sem destino, sai sem a direção de Deus. Nós temos o exemplo de Jonas, né? Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele não obedeceu a Deus e foi para Tarsis. E lá em Tarsis, antes de Tarsis, ele pegou o navio e ali aconteceu o problema na navegação e ele causou um grande prejuízo àquela navegação. E quem conhece a história de Jonas sabe que um grande peixe o engoliu e vomitou na praia. Mas depois Jonas teve que ir a Nínive para pregar o evangelho. E ali foi pregado e a Bíblia diz que toda a cidade se converteu. Assim como Jonas, existem várias pessoas que andam aí sem destino e sem razão. Assim como um navio à deriva, né? Assim como uma bandeira tocada pelo vento. Existem pessoas que são assim. Está como uma bandeira tocada pelo vento, está como um navio à deriva e anda aí sem destino, sem razão, como um andarilho. Tudo isso falta de desobediência a Deus. Amados, a nossa vida não basta apenas sonhar. Você tem que realizar. Deus lhe dá sonhos e você tem que realizar. Nossa vida não basta apenas falar. Você tem que agir. Não adianta você ficar falando sem agir. Não basta você querer. Você tem que correr atrás e fazer acontecer. Deus lhe dá a direção. E você tem que ir atrás e fazer acontecer. Lembra Moisés lá no deserto? Deus mandou ele ir. E ele falou, Senhor, se o Senhor não for na frente, se o Senhor não for na direção, eu não irei, porque eu sozinho serei incapaz de ir. E ali, no livro de Êxodo 40, 36, 38, a Bíblia diz, né? A direção de Deus para nossas vidas é o melhor para o nosso futuro. Ali no deserto, as pessoas perseveraram quando viram ali a presença de Deus naquela nuvem, né? De manhã uma nuvem protegia do sol, à noite uma nuvem protegia do frio. O que precisamos para ser dirigidos por Deus? Primeiro, perseverança. É perseverar. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. A nuvem da presença de Deus estava sempre sobre o povo, mas precisavam perseverar na caminhada. Assim que eles sentiam ali a presença de Deus, viam aquela nuvem se movimentarem,
Aí eles tinham que perseverar na caminhada. Você tem que buscar a direção de Deus sempre. Esperar a direção de Deus. O segundo, nós precisamos ser obedientes. Tem que ser obediente a Deus. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Até o dia em que ela se levantava. Tinha que esperar a nuvem se levantar para saber que Deus estava ali na direção. A nuvem da presença de Deus era o sinal da direção do Senhor. Mas precisavam obedecer e ir para onde Deus mandava. Era para onde Deus mandava, não tomar sua decisão. Andar aí sem razão, sem destino. Para viver na direção de Deus, é preciso ser obediente ao que Ele nos ensina. Existem os mandamentos, existem os princípios, nós temos que obedecer a Deus. Tem pessoas que não obedecem a Deus, mas obedecem a Satanás. No caso, Satanás não obedece, você é escravo, você tem que fazer o que ele manda. Tem que ser do jeito dele. E Deus não, Deus ainda dá esse livre-arbítrio para você escolher. Para você ter Deus na direção, você precisa ser obediente a Ele. O terceiro é a sensibilidade. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de todo a casa de Israel em todas as suas jornadas. A presença de Deus sempre se manifestava naquela nuvem. A nuvem da presença de Deus era uma sombra do calor do dia e fogo para proteger o frio no deserto. Deus está sempre sensível às nossas necessidades, mas nós também precisamos estar sensíveis ao agir de Deus, ser obediente a Deus. Amém? Portanto, busque sempre a direção de Deus para a sua vida com perseverança, obediência e sensibilidade. Sem isso, você irá andar sem razão e sem destino. Os filhos do sacerdote ali, amados, eles foram lutar contra os filisteus sem a arca, ou seja, sem a presença de Deus, e perderam a batalha. A primeira vez eles foram sem a arca e perderam a batalha. Depois eles se prepararam e foram e levaram a arca, achando que iria vencer por causa da arca, que é a presença de Deus. Só que os filhos de Eli foram desobedientes a Deus. E Deus não se fazia mais presente ali naquela arca, por causa da desobediência deles. E dessa vez eles levaram a arca, só que eles perderam a batalha. Os filisteus venceram, levaram a arca lá para Dagon, colocou lá no templo, todos nós conhecemos a história. E ali os filhos de Eli morreram, porque não obedeceram a Deus. A princípio eles acharam que a primeira vez perderam a batalha porque ele não havia levado a arca. E a segunda vez eles levaram a arca, mas a presença de Deus não estava. Por que a presença de Deus estava naquela arca? Porque eles não estavam mais obedecendo a Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que acham que tem a presença de Deus e não tem. Não sou obediente a Deus e o Espírito Santo sai da pessoa. Nós temos o caso de Sansão, né? Sansão achava que era, mas chegou um tempo que não era. Nós temos o exemplo do rei Saul. Achava que era, mas chegou um tempo que não era, porque a presença de Deus havia saído deles. Davi, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi pedir ao Senhor: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. E ali o Espírito permaneceu no rei Davi. E Deus o perdoou. Vê as consequências, porque a palavra de Deus diz que ele perdoa, mas não livra ninguém das consequências. O pecado gera consequências. Mas Deus o perdoou pela sua misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, não é mesmo? Então, Deus tem que estar na direção sempre. Portanto, não ande sem destino e nem perca a razão, pois o céu é o limite. O nosso pensamento hoje é o céu, é a vida eterna, é a nova Jerusalém. Amém? Portanto, não se deixe levar pelas falsas amizades, não se deixe levar por si só, assim como o vento, assim como fica a bandeira, assim como fica o navio à deriva. Não entre no labirinto, sem razão,
porque você vai ter que sair pelo mesmo lugar que você entrou. E assim acontece com muitas pessoas. Infelizmente eu tenho um contato com vários andarilhos, né? E eles falam isso aí. Um problema financeiro, um problema conjugal, levou eles a isso aí. Agora tudo isso por falta da presença de Deus, por falta de obediência a Deus. Portanto, não ande sem destino e não perca a razão. Amém? Vamos meditar no louvor, vamos orar. Amém? Medite nesse louvor. Dia de sol. O Gerson Rufino. A letra tem tudo a ver com a palavra. Amém? Deus já falou com você através da palavra. Ele vai falar também através desse vídeo, desse louvor. Medite na letra desse louvor. Aleluia. Eu andei sem destino, perdi a razão. Muitas pessoas andam sem destino, perdem a razão, andam sempre na contramão, né? Mergulha de cabeça, andando no poço, sem fim. Quebra a cara lá na frente, assim como o filho pródigo. E depois tem que voltar. Ainda bem que o arrependimento dá tempo de voltar. E Deus, pela sua misericórdia, né? Mas Deus diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Deus é misericordioso. E quando a pessoa se arrepende, ele volta e Deus os recebe de braços abertos. Amém? Portanto, medite nessa palavra, medite, ouça esse louvor e não ande aí sem destino e sem razão. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, te agradecemos por essa palavra. Peço, Pai, que o Senhor doce amado Espírito vá de encontro à pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, e que ele não venha andar sem destino, sem razão, que ele não venha andar à deriva como os navios, que ele não venha andar como as bandeiras tocadas pelo vento, sem destino e sem razão. Abre a mente, o coração dessa pessoa para que ele possa seguir firme em um só destino, sabendo que o destino do Senhor é o céu, é a nova Jerusalém. Que o Senhor venha dar sabedoria, dar discernimento e ser misericordioso também com essa pessoa, assim como o Senhor está sendo comigo. Eu te agradeço, te louvo, te exalto por tudo que tens feito, que estás fazendo. Creio que muito Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, exaltada é teu santo nome. Amém? É isso aí, amado. Conforme a palavra, seja obediente a Deus e não ande por aí sem destino, sem razão. Não seja como o filho pródigo, não seja como Jonas. Não fuja do seu chamado. Deixa Deus na direção sempre do seu vida. Amém? Lembre-se, Jesus te ama e Satanás nos odeia. Ele não quer que venhamos ser obedientes ao Senhor. Ele quer que venhamos ser obedientes a Ele. Mas a Ele nós não seremos obedientes. Seremos escravos, assim como fomos escravos o tempo todo, quebrando a cara. Então, persevere, deixa Deus na direção sempre. Amém? Não fuja do chamado, não fuja do propósito de Deus. Se você está com a alma ferida, se você está sentindo que está no fundo do poço, que está andando na contramão, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eleva seus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Eu já andei à deriva, como um navio. Eu já fiquei igual a bandeira tocada pelo vento. Eu já andei sem destino e sem razão.
Até que um dia eu tive encontro com Deus. Hoje eu sou obediente ao Senhor. Hoje eu vivo nos caminhos do Senhor. Vivo os princípios do Senhor. E é isso que Deus quer de nós. Um coração quebrado, um coração restaurado, um coração santificado. Amém? Fica na paz e deixa Deus na direção. Deixa Deus na direção da sua vida. Amém? Medite nesse louvor e fica na paz. Amém. Glória a Deus, aleluia.